Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Érica? Sim, boa noite. Boa noite. Tive alguns probleminhas técnicos aqui, precisei reiniciar o computador, mas agora a gente está no ar. Então, hoje a gente está com mais uma aula aberta do Programa de Educação Continuada do Centro Brasileiro de Mindful Eating. E essas aulas abertas são uma iniciativa para contribuir com o acolhimento de vocês nesse período da pandemia, né, do Covid. E hoje a nossa convidada é a doutora Érica Leonardo, que vai falar sobre autocompaixão e compaixão. Então, sem mais delongas, eu queria que a Érica desse um oi, uma boa noite, se apresentasse para vocês. Bem-vinda, Érica, muito obrigada. Em nome do centro, eu queria agradecer a sua disponibilidade para oferecer essa aula para a nossa comunidade. Obrigada, eu que agradeço, Dani. Bom, acho que muitas meninas que estão aqui já me conhecem, né? Então, eu sou a Érica, eu sou psicóloga e eu sou psicoterapeuta também. Trabalho com as terapias baseadas em mindfulness, compaixão, aceitação. E eu sou professora do programa Mindful Self-Compassion. E grande parte do que eu vou conversar com vocês hoje é baseado nesse programa. E também sou professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde pelo Respira Vida Breathworks. E sou líder do Mindful Self-Compassion no Brasil, né? E tô ajudando aí a trazer a formação pra gente, que ia ser esse ano, mas não deu, né? Vai ser o ano que vem. Então, assim, a ideia, né, é conversar um pouquinho sobre a sobrecarga que a gente tem enquanto cuidadores, né? Porque, na verdade, mesmo que... Acho que todo mundo aqui é profissional da saúde, né? Cuida de alguém. Tá numa posição de cuidar de alguém, né? Tipo, a Dani a Dani é antropóloga, mas ela cuida das pessoas. Então, por exemplo, né? Então, não é só profissional da saúde que cuida, né? Tem outras profissões também. Então, por exemplo, um assistente social, ele não é considerado um profissional da saúde, né? Mas ele super cuida, meu Deus do céu. E a gente, né, pessoa física, vamos dizer assim, a gente vai se deparar com situações onde nós seremos cuidadores, né? Pode ser de um parente que está doente, pode ser do pai, da mãe, no meu caso, dos meus cachorros, né? Eu sei sentir a fadiga do cuidador cuidando dos meus cachorros doentes, né? A mesma coisa, assim, né? Para quem se importa é a mesma coisa. Então, muito do que eu vou contar para vocês, né? Que a gente vai conversar, eu descobri na vida cruel e real, cuidando deles, assim, né? Assim, como é que esse tipo de abordagem, como é que esse tipo de prática me ajudou, né, a lidar com o estresse do cuidador, né, com a sobrecarga do cuidador. Então, assim, ao longo dessa aula, a gente vai fazer 3 práticas que eu acho que são práticas-chave, assim, para a gente aliviar um pouco isso, né? Veja, e não é para a gente não sofrer, é para a gente ter uma estratégia de enfrentamento nesse sofrer junto com a dor do outro. Que, para a gente poder ajudar, ela acaba, num primeiro momento, ela passa a ser a nossa dor também, né? Até por questões neurocientíficas que a gente vai conversar hoje também. Então, a ideia não é não sofrer, né? A ideia é saber como manejar isso, né? E o que eu percebi, assim, nessa questão da Covid, né, Dani, é que algumas pessoas, elas, por se importarem muito, né,
elas acabaram se colocando num papel de cuidador da humanidade, assim, vamos dizer. Então, muitas pessoas, assim, sofrendo por aflição empática, né? Então, sofrendo pela situação que o mundo todo tá vivendo e a gente muito mais aqui, não muito mais, mas enfim, a gente vive uma situação complexa, né? Bastante complexa aqui no Brasil. É mais angustiante ainda porque não parece que a gente tem um caminho, né? Pelo menos não é, ninguém conta. Se tem algum caminho, eles não estão contando pra gente, né? Se tem alguma estratégia de contenção da crise, se não tem ninguém contando isso pra gente. Então, assim, eu imagino que a maioria de nós aqui está protegida, está se cuidando, mas a gente está vendo um monte de coisa aí bem... para quem, como eu disse, para quem se importa, isso gera uma aflição empática, né? Então, nesse momento é como se a gente estivesse cuidando de todo mundo, e isso gera uma sobrecarga, né? Sem dúvida, assim. Então, assim, ao longo da... Eu vou mostrar uns slides para vocês, assim, a gente vai ver um pouco de teoria, óbvio, né? Ao longo da aula a gente vai ter momentos para fazer prática e a gente vai ter momentos para abrir para perguntas também para vocês. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Posso começar a compartilhar aqui? Pode. Será que eu tenho que te autorizar? Deve ser. Tem que me Agora o Zoom está pedindo isso. Tem que me autorizar. Autorizei. Beleza. Ótimo. Então tá. Então, olha só, gente. Nesse momento, até para a gente fazer um fio, né, de raciocínio, eu vou usar esse termo, fadiga por compaixão, porque ele está na literatura. A gente não tem como negar isso. E aí a gente vai conversar sobre por que esse termo não é, do nosso ponto de vista, de como a gente define compaixão, por que esse termo não é muito adequado. Então, assim, a gente acha esse termo na literatura, especialmente em investigações científicas com enfermeiros e veterinários, né? É o que mais tem, assim. O que é a fadiga por compaixão? É o nome que eles dão para um processo no qual o profissional ligado ao atendimento de uma clientela que tem como demanda o sofrimento torna-se fatigado, exausto física e mentalmente devido ao constante contato com o estresse provocado pela compaixão. Então, a gente vai contestar tudo isso. Então, seria um adoecimento ocupacional. Então, sim, alguns autores equivalem isso a um burnout, a um tipo específico de burnout, mas mais específico de profissões que estão ligadas, que estão em constante contato com o sofrimento. Então, médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos. Eu acho que aqui tem bastante nutricionistas e eu acho que vocês também estão em constante contato com o sofrimento, né? Bastante, inclusive. E aí essa fadiga, né, esse esgotamento vai ocorrer quando o profissional ele não consegue mais lidar de uma forma saudável com os sentimentos negativos que emergem do sofrimento dos pacientes que ele atende. E daí, em decorrência disso, esses profissionais eles adoecem, né? Começam a apresentar respostas somáticas defensivas em relação ao seu próprio trabalho. E, como o próprio nome indica, né? Referência lá ao Guicodo, 2010. O Codo, eu cheguei a ter aula com ele lá em Ribeirão, ele é um cientista da psicologia social. E a fadiga por compaixão, ela tem como base a experiência da compaixão. Olha como eles definem compaixão. É um estado de preocupação, aflição pelo bem-estar do outro, tendo em vista o estresse e o desconforto que o sofrimento alheio nos causa. Essa é a definição deles de compaixão, que no nosso referencial teórico e prático
se assemelha muito mais a uma definição de empatia do que de compaixão. Vamos ver, olha só. Empatia, Strauss define assim: capacidade humana de compartilhar os sentimentos dos outros e ressoar com os sentimentos, ou positivos ou negativos, sem se confundir com o outro. O que não tem nessa definição e que também é empatia e que não é muito divulgado por aí, que é uma coisa que se chama tomada de perspectiva. A gente pode achar também o termo em inglês, né, o perspective taking, que é a capacidade que a gente tem de cognitivamente entender as coisas como o outro. Então, empatia, ela não diz respeito só a uma ressonância afetiva. Ela também implica, assim, então, por exemplo, eu tô aqui, como é que eu vou dizer? Eu tô aqui vendo uma paisagem aqui na minha frente, né? É uma tela de um computador e eu tô vendo 4 telinhas aqui. Eu tô me vendo, tô vendo a Dani, tô vendo a Gislaine, tô vendo a Marina. A Marina, por exemplo, tá vendo outra coisa. Eu não consigo ver o mundo do ponto de vista da Marina, porque nós estamos em locais completamente diferentes, né? Então, quando a gente está ouvindo uma opinião do outro, se a gente olhar para aquilo do nosso ponto, a gente não vai concordar. Quer dizer, a gente não concorda, né? Agora, se eu sair do meu lugar e ir para o lugar daquela pessoa, não é para eu concordar com a opinião dela, não é isso. Mas eu vou entender o que faz com que aquela pessoa veja o mundo daquela maneira. Eu não preciso concordar, mas eu vou entender como é que ela vê o mundo daquela maneira. Tem situações bem mais difíceis de fazer isso, assim, não vou brincar com política aqui, senão vocês vão saindo, assim, mas enfim, tem coisa que é bem mais difícil se colocar no lugar do outro para tentar enxergar como eles enxergam. Mas nessas discussões políticas todas, certamente as pessoas que a gente discorda, elas não estão vendo o mesmo mundo que a gente. Por isso que fica tão esquisito, né? Então isso é empatia. E daí, gente, quando a gente está ressoando com esse sofrimento, sabe? A gente tem uma coisa no cérebro que se chama neurônios espelho. Esse como se fosse eu não é bem verdade, sabe? O nosso corpo, ele experiencia o sofrimento do outro de verdade. Existem alguns estudos, por exemplo, em pessoas que cuidam de pessoas que sofrem de dor crônica. As mesmas áreas cerebrais são ativadas, do cuidador e da pessoa que sofre realmente daquela dor crônica, né? Então a gente chama isso de sofrimento empático ou aflição empática, que é uma resposta emocional que a gente tem aversiva ao sofrimento dos outros, né? E aí, assim, isso é frequentemente associado a um desinvestimento emocional, porque a gente está sofrendo, a gente vai tentar se proteger daquilo, né? De uma experiência emocional negativa. E esse conceito de sofrimento empático, ele é muito relevante para a gente que trabalha em serviço de saúde, né? Que está sempre exposto aí ao sofrimento do outro. A gente corre o risco de desenvolver esse tipo de burnout, né? E a equipe que diferenciou em termos de áreas cerebrais mesmo, né? Ela fez estudos com ressonância magnética funcional, que eu vou mostrar para vocês já já. A empatia e a compaixão foi o grupo da Tânia Singer, essa orientanda dela de doutorado, a Olga Klimek, tem vários artigos sobre isso, e a Tânia Singer, ela é da Universidade, do Instituto Max Planck, da Alemanha. Ela que surge com essa diferenciação importante, assim, do ponto de vista neurocientífico, entre empatia e compaixão. Então, sim, a gente tem isso, a gente tem esse sofrimento empático, ele é real, ele existe. Só que existe uma coisa além da empatia. Que, assim, eu gosto muito dessa definição de empatia, porque, na verdade, ela não é... Desculpa, de compaixão, porque, na verdade, ela não é bem uma definição, né? Ela mostra o processo da compaixão. Ela mostra tudo o que precisa acontecer antes da compaixão propriamente dita, né?
Depois eu vou dar uma definição bem mais simples de compaixão para vocês. Então, assim, compaixão, ela é um processo cognitivo, afetivo e comportamental que consiste nos seguintes 5 elementos, que se referem ambos à compaixão para com os outros e para consigo mesmo. Então, a primeira coisa no fluxo, né, na compaixão, é reconhecer o sofrimento. Sem o reconhecimento do sofrimento, não existe compaixão, porque a compaixão, no final das contas, é uma resposta a um sofrimento. Então, a gente precisa reconhecer o sofrimento. O segundo ponto é compreender que esse sofrimento é universal na experiência humana. Todos nós sofremos. O terceiro ponto é a empatia. Então, a gente reconhece, a gente compreende a universalidade disso e a gente tem esse sentimento de empatia pela pessoa que sofre. A gente se conecta com a angústia dela, que é chamado de ressonância emocional. Só que, assim, até aí tudo bem, né? Aqui que começa uma necessidade de um treino maior, assim, que profissional da saúde deveria ter. Muitas vezes a gente não tolera, a gente se esquiva disso. Então precisa ter essa habilidade de tolerar esse incômodo que é despertado em resposta à pessoa que sofre. E a gente permanece aberto e aceitando a pessoa que sofre aquela situação. E no fim desse esquema aí, tem a motivação para agir, para aliviar o sofrimento. Então, assim, em resumo, né, o Paul Gilbert resume isso assim: compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento de si mesmo e do outro, com uma motivação para aliviar e ou prevenir esse sofrimento. Motivação não significa que em todas as vezes eu vou conseguir fazer alguma coisa, que em geral a gente chama altruísmo. Às vezes a gente consegue ajudar, às vezes a gente não consegue ajudar. Ou porque a gente não tem recurso para isso, ou porque a pessoa nem quer, né? Ou porque os recursos que a gente tem, a pessoa não quer fazer aquilo. Mas a motivação, ela tá ali. Mesmo que a gente não consiga, ela é um passo além da ressonância empática, da ressonância afetiva. E aí que a gente tem as novas evidências, né, das neurociências, a gente vê que são pesquisas relativamente recentes, assim. Então, nesse artigo, né, que ela vai falar da plasticidade neural e as mudanças, né, dos afetos positivos após o treino da compaixão. O que ela mostra aqui nesse artigo, né, de 2012, 2013? Então, enquanto o treinamento da empatia aumentou as emoções negativas e ativou os circuitos cerebrais correspondentes à empatia pela dor, amígdala, ínsula, córtex cingulado anterior, o treinamento da compaixão fortaleceu as emoções positivas e, além da ativação de áreas associadas à empatia, áreas associadas a emoções agradáveis, amor, cuidado, afiliação e o sistema de recompensa, córtex, órbito frontal, área ventral tegmental, putamen e pálido. Nesse artigo, que inclusive tem a participação do Mathieu Ricard, que é um monge, ele é francês, mas ele é um monge do budismo tibetano, que escreveu um livro chamado A Revolução do Altruísmo. E hoje um paciente meu me falou que o documentário A Revolução do Altruísmo dá para a gente alugar no canalzinho lá do YouTube por R$ 3,50. E o Mathieu Ricard foi o grande sujeito de pesquisa, assim, né, dessas pesquisas que diferenciaram áreas cerebrais de empatia e compaixão. Né? E aí, nesse artigo, ela vai mostrar os diferenciais, né, após um treino de compaixão e um treino de empatia com relação às áreas cerebrais. Então, o objetivo do trabalho foi comparar formalmente se a plasticidade envolvida no treinamento de empatia difere da plasticidade envolvida no treinamento de compaixão. Porque a gente sabe que as meditações que a gente propõe para vocês, elas atuam na neuroplasticidade, né? Então, elas causam mudanças.
não necessariamente em tamanho de área, enfim, tem um espessamento do córtex nessas áreas, assim, em geral. E esse foi um estudo longitudinal, no qual os participantes foram engajados em um treinamento de empatia antes de receberem o treinamento de compaixão. Então, assim, vários dias, né, os resultados, vários dias de treinamento de empatia levaram a um aumento de ativação na ínsula e no córtex cingulado médio anterior, bem como a um aumento no afeto negativo. O treinamento subsequente de compaixão nos mesmos participantes, além de ter revertido esse efeito, diminuindo o afeto negativo, aumentou o afeto positivo. Então, de novo, em consonância com os outros estudos, né? O treino de compaixão teve um aumento na ativação do córtex órbito-frontal medial, córtex cingulado anterior subgenual e no corpo estriado ventral núcleos accumbens. Então, assim, o treinamento em empatia e compaixão, ela provoca mudanças nas redes cerebrais associadas a padrões opostos nos afetos experimentados, né? Então, a empatia, ela está mais associada a afetos... Empatia, lógico, quando a gente está em contato com o sofrimento, né? Ela está mais relacionada a afetos negativos, enquanto que a compaixão, ela está mais associada a afetos positivos. E aqui é uma tabelinha, assim, com as áreas, né, que eu já falei para vocês. Só para... Então, o termo correto, assim, dentro do nosso referencial, é que a fadiga seria da empatia e não da compaixão. Por esse último estudo que a gente viu agora, treinar compaixão nos protegeria dessa fadiga do cuidador. Então, a gente vai fazer práticas aqui que, inclusive, a gente consegue fazer na hora do atendimento. Ali na hora. Assim. Mas é claro que, assim, isso não é... Veja, a gente não tá... O que é importante é contextualizar, né? Não estou dizendo que as pessoas que falam que a fadiga é da compaixão, que eles estão falando errado, porque eles usam um referencial teórico muito diferente. Né? Talvez se as áreas pudessem conversar, né? Então, eu vou parar um pouquinho aqui para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração até aqui. Posso perguntar? Talvez uma pergunta ousada. Se a gente eu posso não saber responder, inclusive. Não, perguntas ousadas eu normalmente não sei responder. Por isso que eu comecei fazendo uma... Quando você falou, né, da questão de treinar compaixão, ele pode, de alguma forma, a gente pode proteger o cuidador de uma fadiga? Estou pensando no momento que a gente está vivendo agora dos profissionais que estão na linha de frente. É que a gente não fez a lição de casa, né? Porque se a gente tivesse feito, talvez seria uma possibilidade interessante. Mas pensando que a gente não fez, fazer práticas de compaixão hoje, de alguma forma, a gente pode meio que bloquear para que assim, o estresse que já está feito está aqui, mas que daqui para frente a gente minimize? Você acredita que sim? Sim, e inclusive o estudo anterior mostra isso. Porque o que eles fizeram? Eles não fizeram dois grupos. Um grupo que recebeu treinamento em empatia e o outro grupo que recebeu treinamento de compaixão. Eles pegaram as mesmas pessoas. Primeiro eles zoaram a pessoa, entendeu? Tipo, a pessoa ficou com... Detonou! Primeiro eles zoaram as criaturas lá e viram, né, aquelas áreas ativadas mais relacionadas a estresse, né, que tem a ver com a ínsula, com a amígdala e tudo mais. E aumento, né, eles provavelmente usaram inventários de autorrelatos para avaliar afetos negativos, então tinha lá um monte de afeto negativo, sofrimento e tudo mais. E nas mesmas pessoas, eles fizeram o treino de compaixão posterior. E o treino da compaixão acabou minimizando, né, os efeitos, assim, tipo, conserta.
Então não tem uma luz no fim do túnel, tem uma luz agora. Aqui. Tem uma luz agora, mesmo. Oh. Então, eu acho que o problema, Thaís, ali, tô pensando nos profissionais na linha de frente, o problema é que, assim, as nossas abordagens, elas acabam sendo muito sofisticadas, eu acho, que para momentos de guerra como esse, sabe? Precisaria pensar em coisas muito simples, assim, deles fazerem. Por exemplo, não dá para falar para um cara desse parar 20 minutos no dia, sentar a bunda e meditar. Eu estou pensando de uma outra forma, Érica. Estou pensando, por exemplo, eu sou psicóloga. Nós, psicólogos, de alguma forma, acho que a gente vai... Quem não está na linha de frente, a gente vai ter uma demanda desses profissionais, certo? Vai, então, assim, muita. De que forma, eu acho que a gente da psicologia, na verdade, instrumentalizar outros psicólogos para usar isso como uma ferramenta. Porque, assim, na minha leitura, eu acho que a gente consegue até, estou sendo pretensiosa demais, acho que a gente consegue até reverter um pouco do quadro. Vai ter que conseguir, consegue, claro que consegue. Claro que consegue. A gente tem que acreditar nisso, né? Eu sinceramente, acredito que consegue, sim. Tá bom. Tá vendo? Então não foi uma pergunta tão difícil. Não, acho que não. Obrigada. Imagina. Dani. Eu tenho uma pergunta. Não sei se cabe aqui, mas pelo que eu estava vendo desses estudos das áreas de ativação, eu notei uma diferença entre as áreas que são ativadas pela autocompaixão e pelo mindfulness. Você poderia falar brevemente sobre isso? Dani, você sabe que eu nunca estudei direito as áreas que são ativadas pelo mindfulness, né? Eu acabei indo mais para os estudos de compaixão. Então, assim, acho que você sabe melhor do que eu, porque você fez a formação lá com a Tamara e eu sei que vocês estudam isso, né? Mas, de modo geral, assim, é diferente você diminuir afetos negativos, como o mindfulness faz, e você incrementar afetos positivos, como a compaixão e a autocompaixão faz. Por isso que, assim, que pra gente não faz mais sentido pensar mindfulness isolado de compaixão. Não faz mais sentido. Ou a gente trabalha essas coisas juntas, ou não tem sentido. Porque, assim, mesmo para trabalhar, mesmo para desenvolver a habilidade da compaixão e da autocompaixão, a gente precisa de mindfulness. Né, que eu vou definir agora a autocompaixão, eu vou explicar melhor isso, mas a gente precisa do mindfulness para ter esse reconhecimento do sofrimento. Sem reconhecimento do sofrimento, não tem uma resposta compassiva, né? Então a gente precisa do mindfulness. E mindfulness sem compaixão é aquela coisa do pássaro sem uma asa, né? É muito... Você acaba... tendendo a usar muito mais o mindfulness como uma esquiva experiencial do que como uma abertura ao sofrimento. Porque se o mindfulness ele não tiver junto dele, né, acompanhado mesmo, não é uma coisa aqui, outra coisa ali, o mindfulness ele ser uma resposta, né, além dele ser uma abertura ao sofrimento, ele também ser uma resposta ao sofrimento, a gente não aguenta ficar em contato com esse sofrimento sem você ter uma resposta de acolhimento, de gentileza, de bondade consigo mesmo. Não é possível. Ninguém que tá zoadíssimo, entendeu? Aguenta ficar prestando atenção na respiração sem trazer a amorosidade para aquele ato. Não tem como. Ó, eu vivi uma coisa dessa na prática no final do ano. Eu me separei e eu fiquei mega ansiosa. E aí um dia eu fui fazer escaneamento corporal. Eu quase surtei. Porque a hora que eu me dei conta de como eu estava fisicamente, dos meus batimentos cardíacos, aí eu fiz um dia, aí eu fiz o segundo dia, fiz o terceiro dia, eu falei, o que eu estou fazendo comigo, né? Acho que vai muito nessa linha, porque assim, em vez de me ajudar, estava me deixando pior. Uhum. Então, assim, o mindfulness, se você não fizer realmente essa questão, o que eu faço com isso, você só cria mais angústia, eu acho. Uhum. Uhum. Né? Por isso que eu acho que é muito perigoso também a forma como o pessoal está fazendo live, a torta direita de mindfulness aí para todo mundo, né? Ancorando na respiração. Eu e a Dani também achamos isso.
E todo mundo sabe que não. Quando a pessoa está em crise, a gente tem que ter muita. Como é que é a palavra? Assim, muito cuidado, né? Da pessoa começar a praticar mindfulness num momento de crise. Você está numa live pelo Instagram, você não está nem vendo a pessoa. Ainda se fosse assim, né? Que dá para ver as carinhas e tal. Então, assim, as lives que eu faço no Instagram, elas são lives, assim, de práticas bem breves, né? E só de compaixão. Não dá. Não dá. Te respondi, Dani? Respondeu o suficiente. Então, ó, vamos voltar para os slides. Já está aparecendo? Eu gosto muito dessa... É engraçado isso, porque assim, ó, aquela definição de compaixão que eu dei para vocês, do Gilbert, que é a que eu mais gosto porque ela é simples, ela é curta e direta. Sensibilidade ao sofrimento e uma motivação para aliviar ou preveni-lo. Isso também é definição de autocompaixão. Porque assim, o que eu sempre falo nas aulas que eu dou? Nas línguas antigas não existem duas palavras, compaixão e autocompaixão. Isso é coisa ocidental. Não existe. Compaixão é uma coisa só. Né? E o que o Gilbert explica para a gente é que a compaixão, existem 3 fluxos da compaixão. Inclusive, tem até uma escala de avaliação disso, que eu tô junto de uma equipe fazendo a validação dessa escala. Que é a escala dos fluxos de compaixão. Então, a gente tem a compaixão fluindo para fora, então, compaixão para com o outro. A gente tem a compaixão fluindo para dentro, que eu confesso que eu gosto mais do termo compaixão para si mesmo do que autocompaixão. Então tá, a gente pode continuar usando autocompaixão porque é assim que foi feita a tradução, mas entender que a autocompaixão é compaixão para si mesmo. Porque o auto, eu acho isso, né? É uma opinião. Nunca li nada em linguística sobre isso, né? Que esse auto, ele dá um cheirinho de autocentrado, assim. Então, a autocompaixão diz respeito a mim e não diz respeito aos outros. Isso não é verdade. Né? Então, a autocompaixão ela é apenas um dos fluxos da compaixão. E o terceiro fluxo da compaixão é a gente conseguir se abrir para receber a compaixão do outro. Que no meio laico e no meio budista é o mais difícil. As pessoas acham que é a autocompaixão que é mais difícil, mas não. A gente se abrir para receber compaixão do outro é mais difícil. Érica, a Ana Carolina Costa está perguntando se a escala que vocês estão traduzindo seria de Fear of Compassion. Não, a Fear of Compassion é uma... tem gente traduzindo, já está quase pronta a validação, mas não sou eu, não é comigo, mas é um pessoal do Sul, mas já tá fazendo. Entende? Então, assim, é importante isso. Se a gente faz práticas de compaixão para com os outros, a gente também está treinando a autocompaixão. Se a gente faz práticas de compaixão para si mesmo, a gente também está... Você entende? A gente só está escolhendo, a gente está treinando compaixão de todo jeito, a gente só está escolhendo um dos fluxos. Né? E é importante dizer isso, porque um dos mitos aí da autocompaixão é que ela tem a ver com egoísmo, e não, pelo contrário. Né? Então, de autocompaixão, assim, a gente não tem uma definição tão bonitinha assim como tem, por exemplo, uma definição de compaixão geral, como a do Gilbert, né? Então, isso, a gente não pode dizer que essa frase é uma definição, né? Mas ela é uma frase sobre autocompaixão. Então, um estado de presença amorosa conectada consigo mesmo, que poderia também ser conectado com o outro. Peraí. Tô tentando passar, às vezes ele demora aqui. Pronto. E daí, assim, a Christine Neff, uma pesquisadora, pesquisadora adora operacionalizar conceito, né? Então, ela foi lá e operacionalizou um conceito de autocompaixão, inclusive fez uma escala para avaliar.
Então, é um conceito super mensurável, a escala é super válida, e eu acho que 90% das coisas que a gente vê sobre autocompaixão na literatura científica usou a escala da NEF, né? E esse conceito aqui. Então, como é que a NEF operacionalizou, né, o conceito de autocompaixão? Através dos 3 componentes, né, da autocompaixão. Então, o primeiro componente é reconhecimento do sofrimento, igual lá o quem falou. Então, reconhecimento do sofrimento, que é o mindfulness. E aí sempre tem o contrário, né? Então, mindfulness versus sobre-identificação. Que é a gente estar ali colado, né? Com aqueles pensamentos, com aquelas emoções, com aquele sofrimento todo. O mindfulness é a gente poder ver desde eles, né? A partir deles e não de dentro deles. O segundo ponto dela é a humanidade compartilhada, né? O sentir-se conectado, em vez de se sentir isolado. É compreender a universalidade do sofrimento na experiência humana. E o terceiro ponto é a bondade consigo mesmo, que é o desejo genuíno de ajudar a si mesmo, em vez de se julgar. Então, esses seriam os 3 componentes da autocompaixão pela Christine Neff. Uma outra operacionalização muito interessante e muito importante que eu gostaria de trazer para vocês, porque eu acho que ajuda a desmistificar um monte de bobagem que falam por aí sobre autocompaixão, é a questão do yin e o yang da autocompaixão. Então, assim, eu não vou falar de política com vocês, tá? Não é isso. Só vou contar um post que eu fiz no Facebook. Que tava vendo lá, né? Eu gosto de assistir os telejornais, tal, e às vezes aparece lá o presidente dando entrevista, né? Daí, assim, eu vi ele dando entrevista, tal, e aí eu olhei naqueles olhos azuis, assim, eu falei, nossa, ele é um ser humano, cara. O cara tá mal, ele tá com medo, assim, eu vi medo naqueles olhos, assim. E eu consegui, assim, olhar para ele com compaixão no sentido de entender que ele sofre. Eu não preciso concordar com o sofrimento dele, né? Enfim. Mas ele é um ser humano que sofre e faz uma nação quase que inteira sofrer. E daí foi muito interessante as respostas que eu tive a esse post, né? Porque aí no final, então eu faço toda uma coisa de compaixão, né? Bolsonaro, e no final eu escrevo assim, e antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, impeachment já. E aí, assim, o mais interessante, esse post não foi um post sobre política, né? Foi um jeito que eu aproveitei para desmistificar que compaixão é ser condescendente. Ou fazer curso para ser bonzinho, no sentido de condescendente, assim, ele está sofrendo, coitado, ele não vai se ele está cometendo algum crime, ele é por causa do sofrimento, portanto, ele não deve arcar com as consequências dos atos, né? E não é isso, de forma alguma. E daí foi muito engraçado que uma pessoa comentou assim, ufa, que bom que eu li até o final. Por quê? Até então a pessoa estava achando que eu estava, entre aspas, perdoando, sendo condescendente e tudo mais. Aí a outra escreveu assim, mas eu não consigo ver, que bom que você consegue, mas eu não consigo ver nenhuma atitude positiva nele. E aí eu escrevi assim, mas compaixão não é ver atitude positiva. Pelo contrário, compaixão é reconhecer o sofrimento. Em momento algum eu falei que era positivo, né? E aí, um post bem bobinho, assim, eu fui identificando vários mitos com relação à compaixão e à autocompaixão, né? E eu acho muito interessante esse yin e yang da autocompaixão, porque ele realmente ajuda a desmistificar algumas coisas. Então, assim, é bem da filosofia chinesa mesmo, né? Qualidades opostas, mas complementares e interdependentes, o yin e o yang da autocompaixão. Então, o yin da autocompaixão tem os atributos de estar com você mesmo de uma maneira compassiva, que é confortar, acalmar, validar.
Então eu fico imaginando a Thaís separou do marido dela, fazendo escaneamento corporal. Era melhor ela sentar uns 10 minutos e botar a mão assim no coração e fazer o toque reconfortante. Mas é que a gente não faz a lição de casa, a gente ensina para os outros. Precisava se acalmar e se confortar nesse momento, né? Não escanear o corpício. Depois eu comecei a fazer pausa compassiva. Eu fazia de manhã, de tarde e à noite. Eu tenho que dizer que, assim, em uma semana eu estava refeita. Aí foi, né, Thaís? Tô falando. Gente, aqui tem umas práticas, assim, ó, que é complicado, por exemplo. Se eu levo o pé na bunda de namorado, eu não encho a cara, não, porque eu acho que é muito pior. Depois, a hora que você volta pra vida, é muito pior. Então, eu fico sóbria, bem sóbria, assim. Então, não dá pra afogar isso, né? E tem algumas práticas também que, em alguns momentos, assim, da nossa vida, é melhor não fazer. E aí, o yang da compaixão é o agir no mundo, proteger, prover e motivar. A Christine Neff está escrevendo um livro só sobre autocompaixão yang, que ela também chama de autocompaixão feroz, e feminismo. Então, olha só essa tabela, que interessante. O que é confortar? É algo que podemos fazer por um amigo querido que está lutando. E podemos fazê-lo por nós mesmos. Significa fornecer suporte para as nossas necessidades emocionais. Acalmar é outra maneira de ajudar a nos sentirmos melhor, principalmente na questão física. Validar significa que entendemos claramente a nossa experiência, que podemos encontrar palavras para essa experiência e que podemos conversar conosco de maneira gentil e terna. E aí, olha o yang da autocompaixão. Proteger. Então, o primeiro passo para a autocompaixão é se sentir a salvo dos danos. Proteger significa dizer não a outras pessoas que estão nos ferindo ou ao dano que infligimos a nós mesmas de várias maneiras. Inclusive, estou aqui no contexto de mindful eating, né? Tipo, comer um bolo inteiro muitas vezes é um dano que infligimos a nós mesmas, né? Desculpa se estou falando besteira, Dani, mas enfim, você está me entendendo. Então, não. Bolo inteiro não, um pedaço sim. Eu sei que vocês não trabalham com quantidade, gente, é uma brincadeira, mas enfim. Prover significa dar a nós mesmos o que realmente precisamos. Então, primeiro precisamos saber o que precisamos dizendo sim. E depois podemos seguir em frente e tentar atender às nossas necessidades. E a questão da motivação com compaixão e não com autocrítica entra aqui no yang. Né? Que a autocompaixão ela seria como um treinador, um coach, né? Nos dando encorajamento, suporte e compreensão, e não uma crítica dura. Ok. Nós vamos fazer uma prática agora, pode ser? Como está o chat aqui, Dani? Esse livro será babado, imagino. E a Márcia falou que cuida há mais de 10 anos da mãe, que é cadeirante, e sai fantasiada de palhaça no Carnaval do Rio. Como é que é? Que bonitinho. A mãe de 91 anos, cadeirante, que sai fantasiada no Carnaval do Rio. Bom, então vamos fazer uma prática, gente? A gente vai fazer agora a pausa, né? Prática clássica. Das 3 práticas que a gente vai fazer hoje, 2 têm áudio no meu IGTV do Instagram. A última só que não. Tá bom? Ai, que legal, Márcia. Então, assim, ó, a gente vai fazer a pausa autocompassiva como se fosse uma meditação formal mesmo, mas vocês podem
usá-la de modo informal em qualquer momento do dia que vocês estejam precisando, tá bom? Mas aí, nesse momento, a gente vai fazer como uma prática formal. Então, eu vou pedir que vocês se sentem de modo confortável. Eu convido vocês a assumirem uma postura que traga comodidade, conforto. Uma postura alerta, porém relaxada. E você pode, nesse momento, fazer 3 respirações profundas, lentas. E a cada expiração, ir se assentando na postura, sentindo o seu corpo aterrado ao chão, a cadeira. Eu convido vocês agora a trazerem à mente uma situação difícil em sua vida, uma situação de agora, que está causando estresse, que pode ser um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema no trabalho, não importa. Só peço que vocês escolham nesse momento um problema de intensidade moderada. E dê a si mesma permissão para ver, ouvir e sentir como o problema é vivenciado como uma certa inquietude em seu corpo. Onde você sente mais esse problema no seu corpo? Entre em contato com o desconforto que você sente em seu corpo. E em seguida, se ofereça de modo amável e mentalmente as seguintes frases. Este é um momento de sofrimento. Isso é estressante. Isso dói. Nesse momento, eu reconheço todo o meu sofrimento. E isso é mindfulness. O sofrimento, ele faz parte da vida. Eu não estou sozinha, sozinho. É assim que se sente uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que eu. Isso é humanidade compartilhada.
Eu convido vocês, então, para colocar as mãos sobre o coração ou em qualquer outro lugar que seja reconfortante, que te faça sentir tranquilidade, que te faça sentir o toque aconchegante e amável das suas mãos. Que eu possa ser amável comigo mesma. Que eu possa me acolher nesse momento difícil. Que eu possa me validar. Que eu possa me acalmar. Que eu possa prover aquilo que eu necessito nesse momento de sofrimento. Se for necessário, que eu possa dizer não. Que eu possa me aceitar como eu sou. Se for difícil para você encontrar as palavras adequadas, imagine que um amigo ou alguém que você ama tenha o mesmo problema que você. O que você diria para essa pessoa, de coração para coração? Se o seu amigo mantivesse apenas algumas palavras em sua mente, quais você gostaria que fossem? Que mensagem você gostaria de transmitir a seu amigo? Você pode agora oferecer a mesma mensagem para si mesmo? E lentamente, quando estiver pronta, você pode abrir os olhos. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vai continuar. Oi, ei, eu quero falar, Luma. Oi, Luma! Tudo bom? E Ô, Érica, você? eu tenho a impressão de quando eu já fiz essas práticas algumas vezes, eu fico com a impressão de que eu escolho coisas que eu acho que são médias, mas sempre que eu faço a prática, eu descubro que elas não são, que são mais bobas do que eu imagino. É ok isso? Ou sou eu mesmo que já estou tirando, digamos assim, como é que eu posso dizer? Olhar de forma verdadeira, eu vejo que aquilo não é tão sério, ou você acha que eu, de alguma forma, posso estar ou menosprezando isso, ou não? Tipo Caetano Veloso, né? Posso estar menosprezando ou não. Ó, já teve várias vezes, assim, de eu fazer prática achando que o assunto era uau, e a hora que eu fiz a prática eu falei, putz, mas isso já tá cheque, já tá ok. Então, isso acontece, Uhum, acontece. tá. Né? Aqui também, às vezes, eu acho que pode ser que, por exemplo, essa é uma prática que fala, escolha uma dificuldade moderada, né? Porque se eu for Mas se numa você... pesada, eu acho que as minhas pesadas são hard demais, eu não sei se eu quero acessar, Então, dependendo, né? também tem isso. Também Uhum, tem isso. Agora, por exemplo, você já tem uma certa prática, né, Luma? Você não é iniciante. Então, uhum, assim, o que acontece é que, assim, a gente pode... no programa do Respira Vida, a gente trabalha muito com o conceito de limite duro e limite suave, né? É como, por exemplo, você está fazendo um alongamento
e daí você só tá naquela área que é suave, você não tá alongando mais, né? Mas aí, por exemplo, numa atividade física, se a gente vê que tá indo, né, excedendo ali as nossas condições, o que a gente faz? A gente para. Então, com essas práticas é a mesma coisa. Você pode tentar. E se sabe, mobilizou muito, se você não se sentiu bem, aí você para, né? Você faz, por exemplo, você pode voltar para alguma sensação corporal e ficar ali. Então, tem algumas maneiras, assim, você vai aprender tudo isso no intensivo, na verdade, né? Mas é possível, não precisa, você escolhe um problema, você vê que você não está se sentindo bem com aquilo, você para. Ok. Obrigada. Imagina. Eu achei muito interessante a colocação da Luma, porque comigo acontece exatamente o contrário. Você acha que é leve, mas não é. Eu sempre escolho uma coisa, não, isso é moderado, isso é de boa. Aí quando eu paro para olhar e tiro a tampa para ver o sentimento, é sempre, putz, né? Dá aquele impacto. E é interessante ver como as pessoas são diferentes, né? Sim. Sim. E lembrando, né? Se tem esforço, não é autocompaixão. Então, a gente vai sempre fazer o que é possível. Ok? Então, vamos voltar aqui para os slides, que ainda tem umas coisinhas aqui. Eu tenho que apertar 1000 botões antes dele resolver passar o... Pronto. E aí o programa mesmo, né, o Mindful Self-Compassion, ele traz uma abordagem para a gente tratar da fadiga do cuidador, né? Então, como falei, né, todo mundo aqui de alguma maneira cuida de alguém com sofrimento, né, ou profissionalmente ou em casa, né, de modo particular. E aí, assim, tem alguns sinais, né, de fadiga do cuidador, que são sinais relacionados a estresse de modo geral também, né? Frustração, irritabilidade, distração, esse desinteresse, né, que a gente vê muito no burnout, evitação, solidão, preocupação, sono fica alterado. Outro dia eu li um negócio que quem tá com sono muito normal nessa pandemia, sei lá, não tá fazendo muito contato com a realidade. Assim. E as pessoas falam muito sonho, né? Uns sonhos, assim. E aí, essa abordagem ela é muito bonita, né? Que a fadiga do cuidador, ela não é uma fraqueza. É um sinal de que somos humanos. Porque todos nós temos limites quanto à quantidade de sofrimento que a gente pode suportar. Todo mundo. Isso não é passível de julgamento. Quando ele é excessivo e a gente resiste a essa experiência, a gente fica fatigado e a gente se fecha, e aí não ajuda mais ninguém. E aí a gente começa a ficar ressentido pelas pessoas que devemos cuidar. Eu acho isso tão importante, Érica, porque a gente evoluiu com os nossos neurônios espelho e tudo mais, mas em comunidades razoavelmente pequenas de pessoas. Exatamente, exatamente. Então, esse momento que a gente está vivendo, em que a gente tem contato com o sofrimento de uma escala gigantesca de pessoas, é absolutamente natural que isso seja além do nosso limite. Sim, eu acho. E aí me lembra muito aquela coisa que a gente fala na primeira sessão, né, Dani, do MSC. Que o tanto que a gente vai se abrir para o sofrimento,
a gente tem que é como a torneira do chuveiro. Então, às vezes a gente consegue, então você vai abrir mais o quente, abrir mais o frio e vai indo, né? Então, eu percebo isso muito assim, essa abertura que eu tenho a notícias, eu uso muito essa metáfora das torneiras. Então, quando começa a ficar muito quente, eu dou uma abridinha assim, ou eu fecho um pouquinho, né? Ou eu abro um pouquinho a torneira fria, assim, para dar uma temperadinha melhor nas coisas, assim. E é assim, mesmo para quem é psicóloga, a gente pode ver. Tem dia que a gente está mais aberta, mais receptiva ao sofrimento do outro, tem dia que nem tanto. E às vezes as sessões, elas são meio que assim, às vezes dá aquela sensação de, ai meu Deus, essa sessão não serviu para nada, né? Porque às vezes a gente não consegue. A Thaís está indo. Você fala, ai meu Deus, eu bati papo com o paciente, eu sei disso, né? E tudo bem. E tudo bem. Né? Não tem problema nenhum. Faz parte do se acolher, né? De Faz. semideus. Exatamente. Né? Então, assim, E aí, assim, é interessante isso que eles colocam aqui, que assim, isso da gente ficar ressentida, né, pelas pessoas que a gente cuida, especialmente em casa, né, é muito desconcertante, né, para quem se considera naturalmente compassiva, assim. Então, por exemplo, no começo do ano, que a minha cachorra ficou bem doente, ou mesmo do outro que teve câncer e tudo mais, e que momentos que eu olhava para eles e falava, meu, eu não aguento mais, que saco que você tá doente. E aí vinha esse pensamento, e ao mesmo tempo um pensamento assim, que horror, e você que treina compaixão, fake news total, né? Então é esquisito pra gente isso. Vem cá. Vem cá. Peraí, gente. Aqui é vida real. É Nelson Rodrigues. Total. É a Carol que vai gostar agora. E aí, assim, normalmente, né, quando a gente tá cansado e tá estressado do trabalho, a galera fala, ai, tira umas férias, faz exercício, vai passar um tempo com os amigos. Agora não dá para falar, nem para dar um rolê, né? Fazer uma viagem, passa um tempo com os amigos. Mas isso são atividades fora do ambiente de trabalho. E agora, né, que mais que nunca, nosso ambiente de trabalho misturou tudo, é a nossa própria casa, a gente não está podendo ver os amigos. Você vai parar de latir? A gente não está podendo ver os amigos, não vai dar para viajar, então a gente precisa aprender a se cuidar enquanto está trabalhando. Essa pausa autocompassiva que a gente fez agora, dá para fazer entre um paciente e outro, por exemplo, em 5 minutinhos, sabe? Dá para fazer, por exemplo, uma coisa que eu faço, né? Falo sempre com a Silvia, a gente começar a sessão com uma prática de 3 minutos, sabe? Com toque reconfortante, já dá uma baixada, assim, sabe? E uma coisa que é importante, então, que eu já falei para vocês, é essa questão da diferença, né? Entre empatia e compaixão. Então, assim, mas a realidade, ela tá aí, né? Então, como é que a gente pode aumentar, né, a nossa compaixão para com aquelas pessoas que já estão nos esgotando? Com autocompaixão. Então, o sofrimento empático, ela é apenas outra fonte de dor emocional, para a qual uma resposta saudável é a autocompaixão. Então, o sofrimento que a gente sente no contato com o sofrimento do outro também é sofrimento, e a gente também responde a isso com autocompaixão. Isso pode ser feito durante a própria situação de cuidado, quando ali, naquele momento, a gente diz a nós mesmos assim, isso é muito estressante, isso é difícil, isso dói. Que eu possa ser gentil comigo mesma nesse momento. Mas isso é um desafio, né, Érica? Porque, pelo menos nós da psicologia, a gente é formado, né, para fingir da tal da neutralidade, né? Aí a gente vai para a nossa terapia, para a nossa análise, a gente faz a nossa supervisão, e aí a gente acha que está tudo bem, né?
E não resolve. Não é isso. Não resolve. Eu falo que, assim, em 2018, eu parei, eu fechei meu consultório. Vendi o meu consultório inteiro, com as plantas dentro, com tudo dentro. Só tirei o que era por R$2.000. Tudo. Falei, leva embora. Dei para uma pessoa, praticamente. E eu achei que eu nunca mais fosse voltar a atender. Porque eu estava com 10 casos de transtorno alimentar no consultório. Eu já não aguentava mais ver foto de prato, de mão machucada de vômito, entendeu? Era 24 horas por dia isso. Só que eu não soube parar. Quando eu parei, eu já estava estourada, entendeu? Uhum. E aí eu falo que hoje eu falo, não quero nem saber dos transtornos alimentares. Para mim, eu criei um trauma de um jeito assim que... Hoje eu não tenho nenhum caso que eu atendo disso. E assim, não tenho o menor desejo de voltar. Talvez eu consiga hoje fazer diferente, mas assim, é um sofrimento muito grande o tempo todo, sabe? Uma sensação de impotência também. Porque geralmente você está lidando com criança, com adolescente, então assim, sei, para mim eu acho tão desafiador. Eu acho linda a teoria, mas não sei se nesses casos extremos se a gente consegue praticar. Thaís, consegue. Por isso que, assim, ó, eu acho que hoje a abordagem em termos de psicoterapia, que é a mais adequada para tratar pacientes graves do tipo transtorno alimentar, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, é a DBT. Por quê? Porque a DBT tem um espaço de cuidado do terapeuta. Os terapeutas cuidam uns dos outros. Isso é muito importante. Essa visão da psicologia de neutralidade, que a gente tem que dar conta de tudo, isso é uma tremenda de uma bobagem. E assim, ó, isso tem que ficar ultrapassado. Porque já se sabe, por exemplo, que terapeuta neutro não ajuda ninguém. Terapeuta neutro, isso não é nada novo, né? Se a gente tivesse ouvido o Rogers, não faria tanta bobagem. Terapeuta neutro ativa o sistema de ameaça e defesa do paciente. Porque ele tem uma parede na frente dele, entendeu? Olhar para a parede, ele fica na casa dele. Então, a gente precisa ressoar com o nosso paciente, ele precisa ver. É um novo paradigma. É um novo paradigma. A gente consegue, sim, estar em contato com sofrimentos muito, muito, muito intensos se a gente se abre para isso. Neutralidade nos fecha. Só que fica aquela pedra batendo, entendeu? Você não está deixando de ouvir, assim. Essa coisa do controle, né? Que o Mindfulness traz algo muito contrário disso. Não tem essa de controle. Sabe o que me disseram uma vez? Que eu tinha que atender esses pacientes como se eu estivesse numa plateia. O paciente estava no palco, o personagem principal é na plateia. Tá bom. Como que você, na verdade, ajuda alguém desse jeito? Não existe. Então, vamos seguir aqui, ó. Então, os cuidadores, geralmente, eles acreditam que eles deveriam se preocupar apenas com as necessidades dos outros e são autocríticos quando pensam que não estão dando o suficiente. No entanto, quando não atendemos às nossas próprias necessidades emocionais, nos esgotaremos e não poderemos dar mais nada aos seres de quem cuidamos. Então, temos que nos dar compaixão quando experimentamos dor empática, além de dar compaixão àqueles que cuidamos. E aí tem também a questão dos neurônios espelho, aqui, porque quando a gente acalma e tranquiliza a nossa própria mente, a pessoa que a gente está cuidando também vai se sentir calma e tranquila, porque ela também tem uma ressonância empática. Não é só o profissional, quem cuida, que tem a ressonância empática, o outro também. Então, se a gente está calmo e tranquilo e cuidado, né, quando a gente cultiva essa paz interior, a gente ajuda os que estão em contato conosco pela nossa própria prática. Então, o Dalai Lama diz assim, para alguém desenvolver uma genuína compaixão pelos outros, primeiro, ele ou ela deve ter uma base sobre a qual cultivar compaixão. E essa base é a capacidade de se conectar com os próprios sentimentos e para cuidar do próprio bem-estar. Cuidar dos outros exige cuidar de si mesmo.
E aí, assim, na verdade, eu não sou contra a terapia, não, pelo contrário, eu vivo disso, eu pago os boletos todos com isso, né? Mas algumas abordagens de psicoterapia, na verdade, elas só pioram a situação, porque a pessoa vai lá e fica só reclamando, falando, e não tem uma abordagem de fato acolher aquilo, de fato cuidar daquilo, como se fosse um objeto de muito afeto para você, que é você mesmo. Bom, daí, assim, a gente vai fazer uma prática, mais 2 práticas agora, para a gente terminar. Ver se tem alguma coisa aqui no. Ah, tá, você falou aqui. A gente vai fazer uma prática, que é uma prática de respiração, mas que vai envolver uma outra pessoa. O nome dessa prática é dar e receber compaixão. Então, a pausa autocompassiva e o dar e receber compaixão, tem áudio delas lá no meu IGTV. Vocês podem, quem quiser fazer, tem lá. Certo? Essa é uma meditação mesmo. Vamos começar? Por favor, sente-se em uma posição confortável. Feche os olhos. Se você quiser, ponha uma mão no seu coração ou em outro lugar que seja reconfortante, como um lembrete de trazer não apenas consciência, mas uma consciência amorosa à sua experiência e a si mesma. Faça algumas respirações profundas e relaxantes, notando como sua respiração nutre o seu corpo quando você inspira e acalma o seu corpo quando você expira. Permita agora que a sua respiração encontre o seu próprio ritmo natural. Continue sentindo a sensação da inspiração e da expiração. Se você desejar, permita-se ser gentilmente embalado e cuidado pelo ritmo da sua respiração. E agora eu convido vocês a focarem a atenção somente na inspiração, permitindo-se saborear a sensação da inspiração, uma respiração após a outra. Talvez percebendo como a inspiração energiza o seu corpo. Se você desejar, a cada vez que inspirar, inspire amabilidade e compaixão por você. Apenas sinta a qualidade da amabilidade e da compaixão quando inspirar, ou se preferir, você pode juntar uma palavra ou uma imagem de bondade à sua respiração.
E agora mude o foco da sua atenção para a expiração, sentindo todo o seu corpo expirar, sentindo o conforto da expiração. E em seguida, lembre-se de alguém que você ama ou de alguém que sofre e precisa de compaixão. Visualize essa pessoa claramente em sua mente. Comece direcionando a sua expiração para essa pessoa e oferecendo o conforto da expiração. E se você desejar, a cada expiração, envie amabilidade e compaixão a essa pessoa. Uma respiração após a outra. E agora, foque a sua atenção novamente na sensação da respiração em sua totalidade, inspirando e expirando, saboreando a sensação de inspirar e expirar. Comece a inspirar para você e expirar para outra pessoa. Eu inspiro para mim e expiro para você. Uma para mim e uma para você. E a cada vez que você respirar, traga gentileza e compaixão para você em sua inspiração. E envie algo bom para outra pessoa na expiração. Sinta-se à vontade para ajustar o equilíbrio entre inspiração e expiração. 2 para mim e 1 para você. Ou 1 para mim e 3 para você. Ou apenas deixe fluir de modo equilibrado o que você achar que está bem para você nesse momento. Libere qualquer esforço desnecessário, permitindo que essa meditação seja tão simples quanto respirar. Agora sinta o seu corpo inspirando e expirando. Inspirando para você e expirando para o outro. A cada inspiração, traga compaixão para si mesmo. E a cada expiração, envie compaixão para o outro. Apenas sinta a respiração. Uma para mim, uma para você. Deixe sua respiração fluir para dentro e para fora.
assim como o oceano entrando e saindo, fluindo sem limites. Permita-se fazer parte desse fluxo ilimitado. Um oceano de compaixão. E ao ouvir o som do sino, você pode voltar a sua atenção para os sons do ambiente. E abrir suavemente os seus olhos. Tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Dani. Você tá sem Eu som. acho que não. A Luma fez um joinha ali, mas eu acho que foi só um joinha de tá tudo bem. Foi sem querer o joinha, Luma? É que eu acho que o joinha não é levantar a mão para falar, né? Ah, tá. São as reações, só para dizer que tá tudo bem. Ah. Pegando aqui a última... Tá. Ninguém tem pergunta, nada? Thaís não quer falar nada? Eu sempre falo muito. Chega, já falei bastante. Mas foi bom. Foi bom. Para mim foi bom. Foi excelente. Essa prática do dar e receber compaixão, assim, eu já cheguei a fazer ela em sessão mesmo. Porque a pessoa estava chorando fazia, tipo, 20 minutos, assim, ela ficou 20 minutos chorando, então não é fácil a gente estar com uma pessoa durante 20 minutos chorando, né? Então eu fiz essa prática, assim. Tipo, uma para mim, 10 para você. Dani, assim, essa era a hora de tirar dúvida das pessoas, mas ninguém tem dúvida. E tem uma prática para a gente fazer para finalizar, assim. Tem uma dúvida, quando que você vai dar um curso para nós? Sei lá. Esta é uma pergunta complexa. É. Essa é mais complexa do que das áreas cerebrais. Eu já fiz 4 vezes o protocolo de compaixão. Com 2 pessoas diferentes. E eu sou capaz de fazer umas 100, se eu tiver oportunidade. Caramba! Onde você mora? Eu agora estou morando em Santo André, mas eu morava em São Paulo. E você fez com quem esse Fiz com protocolo? o Gebara e fiz com a Fernanda Prando. Não, então você não fez o da Cristina F. Não. É outra coisa. Mas é bem parecido, viu? Não devia ser. Sincera. Eu trabalho com a verdade, né? Mindful Self-Compassion só existe um. Então, ó, vamos fazer então a última prática, porque ela é bem para fechar, assim, sabe? É isso tudo que a gente conversou. É uma prática que se chama compaixão com equanimidade. Então, assim, ó, todas as práticas que a gente fez juntos aqui tá nesse livro. Não é um livro que tem CD, né? Não tem áudio, nada, mas elas estão todas aqui escritas. Tá? Então, eu sei que
outras pessoas vão assistir essa aula, né, Dani? Porque vocês estão gravando e tal. Então, as práticas estão aqui. Então, vocês podem... Esse é o manual, o workbook, né, do programa, do Mindful Self-Compassion. Não tem todas as práticas, obviamente, né, mas a maioria das práticas do programa estão aqui, com exercícios e tudo mais. É um livro que a gente super indica, assim. Ele não substitui fazer um programa no sentido da vivência, né, da experiência, assim, com o outro e tudo mais. A Dani, né, acabou de fazer o grupo, mas para começar, para conhecer, tá beleza. Eu acho que mindfulness e principalmente, né, as práticas de compaixão são o ensinamento mais real do na prática a teoria é outra. Total. Porque a gente lê alguma coisa a respeito, a gente acha que entendeu, mas quando a gente faz, aí a gente fala, ah! Então, é realmente impressionante. Sim. Eu continuo me surpreendendo como a prática ensina profundamente as coisas. Sim. Sim. Também Até faz assim, 100 vezes. pegando o gancho da Thaís, né, assim, explicar para vocês que a gente tem no Brasil, assim, 3 protocolos oficiais de compaixão / autocompaixão rodando, que é o programa da Universidade de Stanford, que tem professores formados no Brasil, que é o CCT, né, o treino do cultivo da compaixão. A gente tem professores em São Paulo e tem professores em Brasília. Em Porto Alegre, não sei se ele está dando grupo, eu nunca vi propaganda, mas tem um professor em Porto Alegre também. A gente tem um outro programa chamado CBCT, né, que é o programa da Universidade de Emory, né, que é o treino da compaixão com base cognitiva, que aqui no Brasil a gente tem a Flávia, formada, tem uma pessoa em Brasília e tem o Lama Hinshin, que teve no nosso congresso, né, no ano passado. Eles são professores desse programa. E o outro programa oficial é o Mindful Self-Compassion, que a gente já tem 14 professores no Brasil. Né? E para quem, no momento, a gente não está dando grupo online. No CCT, eles podem dar grupo online, mas o CBCT também não tem grupo online, nem o MSC tem grupo online. Mas a gente tem quando voltar a funcionar, a gente tem uma agenda de professores de todo mundo, assim, é uma agenda nacional, né, que quem tiver interesse em procurar um professor na sua região, a gente tem lá os cursos anunciados, né, agora não tem, assim, enfim, não tá rolando, né, que a gente não pode dar online. Vamos fazer a prática, então? Compaixão com equanimidade. Convido vocês, então, a encontrarem uma postura confortável, permitindo que seus olhos fiquem parcial ou completamente fechados. E respire fundo algumas vezes para se acomodar em seu corpo e no momento presente. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração ou em outro lugar do seu corpo que seja reconfortante e tranquilizante para você, como um lembrete para trazer consciência amorosa para a sua experiência e para si mesmo. E, por favor, traga à sua mente alguém que você está cuidando, que está esgotando e frustrando você. Alguém que você gosta e que está sofrendo. Se este for um exercício introdutório para você, escolha alguém que não seja seu filho ou filha. Mas pode ser uma dinâmica um pouco mais complicada. Visualize claramente em sua mente a pessoa e a situação de cuidado. E sinta a luta em seu próprio corpo.
E agora, por favor, escuta atentamente essas palavras, deixando-as passar suavemente pela sua mente. Todo mundo está em sua própria jornada de vida. Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa e nem está inteiramente em meu poder fazê-lo desaparecer. E não importa o quanto eu deseje. Momentos como este são difíceis de suportar. Mas vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Então, consciente do estresse que você está suportando em seu corpo, inspire completamente e profundamente, levando compaixão ao interior do seu corpo e preenchendo todas as células do seu corpo de compaixão. Permita-se ser profundamente acalmada pela inspiração, dando a si mesma a compaixão de que precisa. Ao expirar, envie compaixão para a pessoa que está relacionada ao seu desconforto. Continue a inspirar e expirar compaixão, permitindo que o seu corpo encontre pouco a pouco um ritmo natural de respiração. Deixe que seu corpo respire. Uma para mim, outra para você. Eu inspiro para mim e expiro para você. De vez em quando, explore sua paisagem interior para detectar qualquer desconforto e responda inspirando compaixão por si mesma e expirando compaixão pelos outros. Se você perceber que uma das duas partes precisa de mais compaixão, direcione a sua respiração nessa direção. Perceba como seu corpo é acariciado por dentro enquanto você respira. Permita-se flutuar em um oceano de compaixão. Um oceano sem limites, que abraça todo o sofrimento. E mais uma vez, ouça estas palavras. Todo mundo está em sua própria jornada de vida. Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa. E nem está inteiramente em meu poder fazê-lo desaparecer. E não importa o quanto eu deseje isso. Momentos como este são difíceis de suportar. Mas vou tentar ajudar o máximo que eu puder. E nesse momento, você pode ir soltando a prática, permitindo-se ser exatamente como você é,
nesse momento. Podem finalizar a prática. Era isso. Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Aproveitar para perguntar alguma coisa para a Érica? Sinto nutrida. Já Que jantei. bom. Satisfeita. O coração tá preenchido. Você viu, Thaís? É possível, assim, a gente usar essas... Eu acho que esse conjuntinho, assim, de práticas, a pausa, o dar e receber compaixão, e compaixão com equanimidade, eu acho que eu diria que é um protocolinho, sabe? Fora as práticas de autocompaixão na vida diária, as práticas informais, né, de autocompaixão. Não, eu também acredito que, assim, quando eu me estourei, eu não conhecia Mindfulness ainda, entendeu? Hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, mas eu vejo quanto isso é importante para o profissional da saúde e é pouco difundido. Só isso. Acho uma pena. E na nossa área, principalmente, as pessoas acham que é, tipo, ferramentinha da TCC, sabe? E não é isso. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu fui num congresso de endoscopia bariátrica, me chamaram para falar balão gástrico e mindfulness. Eu falei, eu não vou, porque não tem nada a ver. Aí depois eu falei, não, eu vou justamente para falar, né, os pingos nos is. Uhum. Aí foi muito interessante, porque eu não fiz prática nenhuma. Só que eu sei que tem coleguinhas minhas que saíram e aí põe post no Facebook, sabe, que tá fazendo... E aí eu andei cutucando, eu falo, nossa, você é instrutora agora? Você fez formação? Porque assim, as pessoas pegam, acham que é, sei lá, eu não sei o que acha. Minimiza muito as coisas, né? Não é uma técnica. É um outro referencial, né? As pessoas não têm noção, elas tendem a usar como uma ferramenta, como as outras ferramentas que elas aprendem, né, ao longo da vida. Sim. Que é, Se aprendi fosse... a usar, operacionalizo. Não, e outra, né? Acho que o pior de tudo, Daniela, não tem dimensão da complexidade quanto você pode estourar uma pessoa. Porque é aí que eu acho que é o mais perigoso. Né? Quando a gente fala em mindfulness, né? De você triar quem que você vai montar o grupo. Gente, faz mais de um ano que eu estou estudando se eu vou trabalhar mindfulness com bariátricos ou não. E eu tenho dúvidas. Possivelmente não. Porque eu não estou afim de mais paciente bomba, entendeu? Porque... o cara fez cirurgia, 80% volta a ganhar peso. Aí você vai fazer mindfulness à distância, sem suporte, só se fosse numa equipe multidisciplinar, entendeu? Só que eu tenho certeza que tem gente que já está fazendo. Tenho certeza. Qual programa que você dá, Thaís? Eu fiz o da Vera Salvo. Ah. Lá, mas é adaptado para a realidade. Com certeza absoluta, com essa população você não pode trabalhar à distância. É uma população de alta complexidade. Então, mas nem à distância, nem fisicamente, se você não tiver um suporte, entendeu? Sim. Porque, assim, é muito complexo. Do mesmo jeito que, assim, o pessoal que está trabalhando com transtorno alimentar, eu bato palma. Eu também acho que é hard o negócio. Viu? Porque se você vai estudar, olhar com calma cada prática e sentar e fazer
tentativa de uma análise, o que pode surgir com uma coisa dessa? Porque se a gente pega pessoas que têm algum tipo de... Os programas de Mindful Eating que existem hoje em dia, eles não são indicados para transtorno alimentar do espectro restritivo. Né? Eles são contraindicados. Mas, Dani, eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito pouco, e eu tenho batido nisso, que assim, a gente não tem um diagnóstico de transtorno alimentar como diagnóstico fechado DSM-5 lá. Preenche todos os critérios. Mas se a gente olhar, as pessoas têm muitos traços, muitas características. Então, assim, quando você, na verdade, faz um programa de Mindful Eating, eu acho que tem um potencial de emergir algumas coisas no programa que, se o profissional não tiver dimensão do que... Porque, assim, eu acho que quando a gente fala em alimentação, a gente tem que ver uma coisa muito ampla. Nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de nutrição, nós estamos falando de psiquiatria, né? Nós estamos falando de uma coisa muito ampla. Eu acho que é mexer no vespeiro. Vou te cortar, é muito interessante essa conversa, quero ter a chance de conversar com você por isso, mas a gente está fugindo do tema, né? Mas eu acho que a questão é por isso mesmo que a gente quis trazer o tema da compaixão, né? Pelo Centro de Mindful Eating. Porque a gente sabe que não dá para trabalhar com a temática do Mindful Eating, né? Mesmo para as pessoas ditas rígidas ou normais, né? Se você tem alguma questão com a alimentação, provavelmente vocês têm muitos pontos sensíveis. E o profissional de Mindful Eating precisa muito cultivar a sua própria prática de mindfulness e a sua própria prática de autocompaixão para poder sustentar o ensino. Uhum. Então, eu acho que é super legal você ter colocado um pouco da sua angústia, né? Porque é uma angústia que a gente compartilha e a gente sabe que é muito delicado. Então, cada vez mais eu vejo como coisas inseparáveis o Mindful Eating e a compaixão. Né? Senão fica o passarinho de uma asa e de bico quebrado ainda por cima. Eu concordo com você, Dani. Concordo com você. E isso, eu acho que isso que você falou é fundamental, assim, pensar a questão da autocompaixão, não só que o aluno, né, de um grupo de Mindful Eating deveria ter esse approach, né, mas o próprio profissional ter esse approach. Para si, entendeu? Para si mesmo. Por isso que eu falei da DBT, né? A DBT é algo que, assim, eles têm lá o grupo de consultoria, que não é supervisão. Né? São casos muito difíceis e toda semana existe um grupo que se reúne para os terapeutas se apoiarem. Eu não sou especialista em DBT, eu não conseguiria explicar mais a fundo como é que é isso, mas é isso, assim, é um apoio de terapeutas, assim, é um grupo de apoio para os terapeutas, porque eles estão trabalhando com coisas muito difíceis, com casos muito desafiadores. Sim. Né? E o terapeuta, assim, ó, não é só... Eu acho que durante muito tempo, não só terapeuta, né? Vamos falar todo mundo que maneja aí questões desafiantes, difíceis e tudo mais. Durante muito tempo, falou-se muito em supervisão, né, como uma questão que basta técnica, basta saber atender, basta saber manejar aquilo. E se esqueceram de que o manejo, de que uma pessoa não é um caso. Quando a gente fala manejo, a gente está falando de um quadro. Mas quando você está ali, no dia a dia, você está com uma pessoa, né? E você também, óbvio, né, que isso é instrumento do nosso trabalho, a gente está sujeito a todas as emoções que aquele atendimento vai nos suscitar. Então, assim, supervisão, uma técnica, não basta mais. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. Né? E terapia é para as tuas coisas, assim. Então, assim, existe algo que é um cuidado mais amoroso do profissional. Dentro do trabalho dele. Sabe? Que seria... Eu penso em 2 círculos, assim, tipo, pessoal, técnico, e é algo que se... Sabe, assim? Não sei a palavra,
Porque não existe isso, assim, esse cartesiano do pessoal profissional, entendeu? É como se o coração da pessoa ficasse só no pessoal e você E a não cabeça pudesse só ter o no coração no profissional. profissional, né? Isso, Só que existe um isso. coração profissional que sente Existe. ali os afetos da profissão. Isso. E E isso precisa nos ser últimos cuidado. anos não tem sido cuidado. Uma supervisão técnica não resolve essas questões. Eu diria que nos últimos séculos, talvez. Ou nunca foi cuidado, né? É isso, gente. Então, eu acho que a gente pode ir encerrando. Sim, Queria agradecer muito a participação de todos que vieram, todas, eu acho. tinha o Igor. Ah, tinha o Igor. Eu nem cheguei a ver o Igor porque eu não estava com todo mundo na minha tela. Mas eu queria agradecer especialmente a você, Érica, porque eu acho que ficou claro aqui como essa é uma questão fundamental para o campo do Mindful Eating. Uhum. Que bom, estou à disposição. Muito obrigada. Quando vocês quiserem novamente, estamos aí. É isso, gente. Boa noite e até a próxima aventura. Tchau, beijo, obrigada.